Uma única vela ardia em vermelho, e a verdade derreteu com a sua cera. Bem-vindo, Alice, ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião Vale. Diga-me de onde você está assistindo. Seus comentários mantêm esses mistérios vivos. Era uma daquelas noites em que a chuva caía com uma determinação implacável, encharcando as pedras da Praça Belgrave e transformando os reflexos dos postes de luz em rios dourados e trêmulos. Dentro da imponente casa de Lady Constance Everleigh, no entanto, a atmosfera era tudo menos sombria. O salão de baile cintilava com lustres e conversas animadas. Os convidados, a elite social londrina, moviam-se com precisão numa valsa impecável, cada um desempenhando seu papel com charme e decoro. Era a noite do famoso baile de Lady Constance, Noite das Velas Carmesim, um encontro anual conhecido por sua exclusividade e excentricidade. A vela carmesim, uma vela de cera vermelho rubi colocada no centro da mesa principal, foi acesa precisamente à meia-noite, um gesto simbólico que, segundo a tradição, comemora um amor perdido da juventude de Lady Constance. Mas este ano, a luz de velas arderia ao lado de algo muito mais sinistro. Às 12h10, um grito estilhaçou o murmúrio delicado dos violinos e a conversa animada. A música parou. As taças de champanhe tremeram nas mãos enluvadas. Os convidados se voltaram para a escadaria de mármore, onde a senhorita Eleanor Vance, a jovem e espirituosa dama de companhia de Lady Constance, permanecia pálida como papel. Lady Constance. Ela está morta. O pânico varreu a sala como uma maré crescente. Os convidados se apressavam, os homens tropeçando nas caudas dos smokings, as mulheres agarrando pérolas. No fundo da galeria, em seu escritório particular, Lady Constance Everleigh jazia encolhida em sua poltrona. Uma carta inacabada estava à sua frente, a pena caída de sua mão. A vela carmesim tremeluzia fracamente ao seu lado. A cera se acumulando, a chama dançando com uma vitalidade cruel que zombava da quietude da morte. O Dr. Julian Ashcroft, um dos convidados e médico de certa reputação, aproximou-se para examiná-la. Ela está completamente fora de si, disse ele gravemente. Insuficiência cardíaca, talvez. Embora a expressão em seu rosto... Meu Deus, é de terror. Enquanto os criados se apressavam e os convidados cochichavam, o inspetor Sharp da Scotland Yard, um homem anguloso com uma inclinação para conclusões definitivas, chegou, chamado de um jantar próximo. Ele examinou o corpo, a vela, a carta inacabada e acenou com a cabeça de forma concisa. Causas naturais, eu diria. A senhora era de idade avançada, e a emoção... Mas a senhorita Eleanor o interrompeu com uma firmeza surpreendente. Não, inspetor. Lady Constance estava perfeitamente bem esta noite. Ela dançou, riu e brindou com champanhe. E veja só, sua mão trêmula apontou para a escrivaninha. Uma pequena xícara de porcelana estava ao lado da vela, seu conteúdo vazio, restando apenas um leve resíduo de algo turvo e pálido. O inspetor Sharp franziu a testa. Você acha que ela foi envenenada? É eu não pensar, inspetor, disse a senhorita Eleanor suavemente. E o Zaber? Um murmúrio percorreu os convidados. A tempestade lá fora rugia com mais força, os trovões acentuando a tensão no ar. Da porta, uma voz calma. Precisa. Com sotaque totalmente segura de si, cortou o alvoroço. Senhoras e senhores, dizia a mensagem, se me permitem sugerir, talvez seja prematuro decidir qualquer coisa antes de usarmos nossas pequenas células cinzentas, não é mesmo? Todas as cabeças se viraram. Ali parado, com o bigode impecável apesar da chuva, as mãos enluvadas cuidadosamente cruzadas atrás das costas, estava ninguém menos que Sr. Hercule Poirot. Eu estava passando pela Praça Belgrave quando vi a comoção, explicou ele, entrando na luz. E por acaso eu conheci Lady Constance, muitos anos atrás, em Bruxelas. Seus olhos escuros examinaram a cena sem deixar escapar nada. Seria
Uma crueldade para com os mortos, eu acho. Se deixássemos esse mistério sem solução. Ele se inclinou ligeiramente, observando a vela carmesim, sua cera pingando sobre o mármore como sangue. Ah, murmurou quase para si mesmo, a cor da paixão e do engano. Poirot endireitou-se dirigindo-se à assembleia atônita. Por favor, não permitam que ninguém saia, até que tenhamos certeza absoluta da verdade. Um silêncio se instalou. Lá fora, o trovão continuava a ribombar como se concordasse. A tempestade pressionava sua face negra contra as janelas, enquanto Poirot, com uma leve inclinação de cabeça, pedia que as portas fossem fechadas e que os funcionários fossem contados. O inspetor Sharp acenou brevemente com a cabeça, num gesto arrepiante para um policial, e os pesados painéis do escritório se fecharam com um ar de finalidade, como se a própria casa acatasse a ordem de que ninguém saísse. O olhar de Poirot percorreu mais uma vez a escrivaninha. A pena caída, a linha inacabada tremulando sobre o papel caro, a xícara de porcelana com sua fina película turva, e então se ergueu para encontrar os olhos reunidos à sua frente. Você teria a gentileza, disse ele com suavidade, de nos permitir saber o nome de todos os presentes esta noite? A senhorita Eleanor Vance, lutando para recuperar a compostura, foi a primeira a falar. Sou Eleanor. Trabalhei como dama de companhia e secretária de Lady Constance durante estes 2 anos. Seus dedos elegantes e manchados de tinta se entrelaçaram. Ela podia ser exigente, mas gentil. O Dr. Julian Ashcroft, que momentos antes se ajoelhara junto ao corpo, levantou-se com gravidade profissional. Julian Ashcroft. Atendi Lady Constance em algumas ocasiões, não por qualquer queixa grave, acrescentou rapidamente, como se quisesse afastar suspeitas, apenas pelos nervos que frequentemente afligem aqueles que carregam grande responsabilidade. Um cavalheiro de porte robusto e cabelos grisalhos bem penteados curvou-se rigidamente. Sir Alastair Vane, um velho amigo da família. Seu maxilar se contraiu numa expressão que pretendia ser triste, mas só conseguiu parecer incomodada. Beatrice Lyle, anunciou uma bela mulher com um sorriso divertido. Romancista. Hóspede ocasional de nossa anfitriã. Estou mais acostumada a inventar crimes do que a vivenciá-los. Um homem de ombros estreitos, vestindo um impecável smoking, ergueu uma das mãos como se fosse mostrar um botão de punho. Oliver Penn, da Penn & Hardy. Negociamos obras de arte para uma clientela selecionada. Seus olhos se voltaram rapidamente, por um instante, para o retrato emoldurado em dourado acima da lareira, onde uma Lady Constance mais jovem contemplava a cena com um sorriso cheio de promessas e charme. Perto da porta, um clérigo de voz simples pigarreou. Reverendo Thomas Bly, eu sirvo na igreja de São Mateus. Lady Constance apoiou o fundo de restauração. O capitão Hugh Montfort apoiou-se na bengala com a graça indolente de um homem a quem a vida devia pequenos favores e os havia retribuído. Montfort. Nos conhecemos por meio dos comitês de caridade. Sinto muito, senhorita Vance. Seu olhar para Eleanor foi breve e protetor. Breve demais, talvez, para ser mera coincidência. Ao fundo, uma mulher severa com um molho de chaves na cintura inclinou a cabeça. Senhora Rouquet, governanta. Ao lado dela, um homem alto e ansioso acrescentou. Greeley, mordomo. Senhor. Os olhos de Poirot repousaram por uma fração de segundo nas luvas imaculadas de Greeley, e então ele assentiu. Bem, somos uma pequena empresa, disse ele alegremente, como se a palavra fosse um consolo e não uma prisão. Vamos escolher uma sala mais adequada para conversar. A sala de música, talvez. Sentaremos onde a luz for agradável aos olhos, e se o inspetor Sharp permitir, ninguém perturbará o escritório até que ele tenha feito o que é apropriado. A expressão de Sharp sugeria que o pequeno estrangeiro havia permitido demais, mas os guardas estavam preparados. A porta foi selada
e a reunião foi encerrada. Eles passaram pelo corredor, onde a tempestade encontrava cada fresta. Atravessaram um par de portas altas e entraram em uma sala com paredes de seda pálida e apliques de cristal, agora com a luz reduzida. A orquestra, dispensada, deixou para trás um leve aroma de resina e um fantasma de Strauss. Cadeiras foram dispostas. Poirot, que gostava de simetria, sentou-se bem em frente à lareira e pediu que se acomodassem em semicírculo. Eles obedeceram, alguns com relutância, um ou dois com muita pressa. Primeiro, disse ele, vamos esclarecer os acontecimentos da noite. É a ordem que se deve estabelecer, não é? Da ordem vem a verdade. Eleanor começou. Lady Constance estivera de ótimo humor durante toda a festa. Falava-se de um anúncio à meia-noite, disse ela. O acendimento da vela carmesim para inaugurar uma nova fundação de caridade dedicada a oferecer moradia para viúvas carentes da última guerra. Eleanor havia digitado rascunhos de prospectos. Havia endereçado envelopes. A isso significaria dissolver parte de sua coleção pessoal. Acrescentou, lançando um olhar para Oliver Penn que não passou despercebido por Poirot. Certas pinturas, talvez 2 joias. O sorriso de Penn era discreto. Esses assuntos são tratados com discrição. Lady Constance era perspicaz. Sir Alastair tossiu. Ela não me consultou sobre nenhuma liquidação, porque ela não precisava, lhe murmurou Beatrice Lyle. Lady Constance tinha opinião própria. A maioria das mulheres tem quando possui dinheiro. Sharp interrompeu impacientemente, mas Poirot ergueu um dedo pequeno e peremptório. Não vamos galopar. Mademoiselle Vance, diga-me quem foi a última pessoa a ver Lady Constance viva. Os lábios de Eleanor se entreabriram e se fecharam em seguida. Levei uma carta ao seu escritório pouco antes da meia-noite. Um bilhete pessoal que ela queria assinar. Ela me dispensou. Quando o relógio bateu, ela não voltou ao salão de baile para o seu discurso. Fui buscá-la. Foi então que... Sua voz falhou. Eu a encontrei. O Dr. Ashcroft informou a hora da morte com uma confiança cautelosa que fez o bigode de Poirot se contrair. Não muito tempo antes de a senhorita Vance gritar. O corpo ainda estava quente. O capitão Montfort, traçando distraidamente o contorno esculpido de sua bengala, comentou que estivera na sala de jogos com Sir Alastair pouco antes do meio-dia. Ganhar ou perder, Vane? Vença, disse Sir Alastair com um tom sombrio. Beatrice Lyle estivera no jardim de inverno ouvindo, segundo ela, a chuva no vidro. Em uma discussão, acrescentou com certo deleite. Vozes de homens. Não consegui distinguir as palavras. O tom, porém, era inconfundível. Não se precisa de diálogo quando o drama é bem construído. O clérigo corou. Havia vozes alteradas no corredor. Ouvi Lady Constance dizer, será anunciado esta noite. Melhor a luz do que a sombra. Entendi que se referia à fundação de caridade. Ou um casamento, sugeriu Beatrice, com os olhos brilhando em direção a Eleanor e voltando a olhar para o capitão Montfort. Eleanor corou. O sorriso tranquilo de Montfort não vacilou, mas os nós dos dedos em volta da bengala se apertaram. Lady Constance era muito exigente com reputações, acrescentou a Sra. Rook com um tom frio. Ela não permitiria que fofocas manchassem sua mesa. Greeley, cujo rosto mantinha uma expressão de pesar genuíno, pigarreou. A senhora tomou seu chá como sempre, no escritório às 11h30. Eu o preparei na copa. Tilha e verbena, conforme prescrito pelo médico. Ele inclinou a cabeça na direção de Ashcroft. Eu mesmo o coloquei ao seu lado quando ela se recolheu ali. Os olhos de Poirot pousaram no mordomo. E a xícara permaneceu no escritório? Sim, senhor. Sem vigilância. O olhar de Greeley desviou-se para a Sra. Rook. Ele recompôs-se. Não posso responder por cada momento. Nem ninguém consegue, disse Poirot benignamente. E é por isso que se usa o método e não o milagre. Consideremos quem teve a oportunidade de se aproximar de Lady Constance quando ela estava sozinha.
e quem desejou que ela não falasse à meia-noite. Ele abriu os braços. O desejo, meus amigos, é o verdadeiro veneno. Tem gosto, cheiro, temperatura. Mesmo quando o escondemos em tilhas e verbenas, ele deixa seu perfume. Ele se virou para Oliver Penn. Se a coleção fosse vendida, monsieur, sua comissão seria, como dizer, delicada. Delicado e lucrativo, disse Penn sem constrangimento. Mas o mercado é o mercado, monsieur Poirot. Se a dama tivesse escolhido a caridade em vez do conhecimento especializado, minha empresa a teria atendido da mesma forma. E se ela tivesse optado por não lhe vender nada? Perguntou Poirot com suavidade. O sorriso de Penn se desfez. Então deveríamos ter lamentado a derrota. Sir Alastair, bufando, declarou que a filantropia era ótima até que não atingisse um tesouro nacional. Algumas peças deveriam permanecer na Inglaterra, murmurou ele. Oh, disse Beatrice Lyle, na família. Nesse momento, Eleanor falou rápido demais. Lady Constance não tinha herdeiros na linha direta. Seus olhos se voltaram para o reverendo Bligh. Seu primo em Kent, o Sr. Horace Everleigh, estava afastado. O reverendo confirmou com um leve aceno de cabeça. Uma questão de consciência há muito resolvida. Bem, disse Poirot, o círculo se fecha. Temos o dinheiro, a reputação, a caridade, a arte, todos os pequenos motivos em suas belas caixas. Agora vamos abrir cada uma por uma, e ver qual contém a armadilha. Ele se levantou, alisou uma ruga invisível na manga e a sala, para sua própria surpresa, pareceu se elevar com ele. Imediatamente, continuou ele gentilmente. Começaremos com a equipe, Sra. Rook. Leve-me à despensa onde o chá foi preparado. Greeley, acompanhe-nos. Inspetor, por favor. Observe se algum hóspede fica vagando sem rumo. Capitão Montfort, sente-se e descanse essa perna galante. Mademoiselle Eleanor, coragem. Colocaremos ordem no caos. Ele caminhou em direção à porta, e como se respondesse a um sinal, o trovão ribombou novamente sobre o telhado. Naquele estrondo sonoro, ele lançou um último olhar para os rostos reunidos e os viu como um marmorista vê os veios na pedra. A bravata tênue como um fio de cabelo, a piedade manchada por uma sombra de cálculo, a lealdade brilhante e frágil como vidro. Em algum lugar naquele padrão residia a razão pela qual uma vela fora acesa para coroar uma vida, e, em vez disso, queimara ao lado de uma morte. Venha, disse ele suavemente. Vamos consultar a humilde chaleira. Ela revela mais do que o coração orgulhoso. A despensa era pequena, impecavelmente arrumada, e exalava um leve aroma de cera e ervas. A Sra. Rook avançou com a dignidade nervosa de quem sabe que seu domínio é imaculado, mas se ressente de intrusões. Greeley a seguiu com o passo deliberado de um homem que ensaia a inocência a cada passo. Poirot, com o inspetor Sharp atrás dele, parou logo na entrada e examinou o cômodo como se fosse um palco já montado. Observe, disse ele suavemente. Mesmo num teatro tão humilde, reina a ordem. Os bules de chá enfileirados, as xícaras em formação. Eu aprovo. Os lábios da Sra. Rook se contraíram. Incerta se devia interpretar aquilo como um elogio ou uma ironia. Mantemos as coisas em ordem, senhor. Sua senhoria insistiu. Exatamente, murmurou Poirot, aproximando-se de uma pequena bandeja onde estavam uma chaleira, um bule de chá e uma organizada coleção de potes etiquetados. Ele pegou um deles, verbena, e levou-o ao nariz, depois outro. Flor de tilha por fim. Ele se inclinou sobre um pequeno prato com torrões de açúcar e examinou a pinça ao lado. Veja, inspetor, comentou. Até mesmo uma simples xícara de infusão é uma cerimônia. Cada gesto, a quantidade de mel, a quantidade de folhas, quem serve, quem observa, nesses pequenos hábitos residem as grandes traições da vida. Sharp fez um som de desdém. Poético, talvez, mas queremos provas, não versos. Se houver veneno, ele estará nos restos daquela xícara.
Ah, mas qual veneno e por quem, meu amigo? Poirot olhou para o mordomo. Monsieur Greeley, o senhor preparou esta infusão? Sim, senhor. Como eu disse. Uma colher de chá de tilha e verbena, um toque de mel. Nada mais. E a chaleira na água estava fresca? Sempre, senhor. Ótimo, agora me diga. Alguma outra pessoa entrou aqui antes de você levar a bandeja para Lady Constance? Greeley hesitou. Só a senhora Rook, para buscar sua cesta de costura. É verdade, disse a governanta rapidamente. Mas eu não cheguei nem perto das ervas. Peguei minha cesta naquela prateleira e saí. O olhar de Poirot demorou-se no rosto dela, calmo, mas avaliador. E depois de lhe entregar a infusão, Monsieur Greeley? Voltei para recolher os talheres de prata da mesa de jantar. Só retornei depois que o alarme soou. Poirot assentiu lentamente, voltando sua atenção para o bule de chá. O mel... onde está guardado? A senhora Rook abriu um armário, revelando um frasco com um líquido âmbar transparente. Poirot mergulhou delicadamente uma colher de chá, observou sua textura e a recolocou com meticulosa precisão. Sem cristais, sem turvação, murmurou. Muito bom. Então, se foi usado veneno, não foi misturado aqui, creio eu. Foi introduzido mais tarde, ou talvez de alguma outra forma completamente diferente. Sharp parecia exasperado. Quer dizer que alguém colocou isso na boca dela enquanto ela bebia? Talvez. Mas lembre-se do resíduo turvo na xícara, inspetor. Algo insolúvel, algo adicionado à infusão quente no último momento. Para isso, é preciso estar perto da vítima depois que a bebida foi servida. Nosso mordomo não ficou. Então, quem entrou no escritório? A senhora Rook olhou para Greeley. Nenhum dos funcionários. Não é permitido entrar depois que sua senhoria se retira para lá, a menos que ela toque a campainha. Ela não tocou a campainha, acrescentou Greeley rapidamente. Poirot esboçou um leve sorriso. Então a pessoa deve ter tido outro motivo para abordá-la. Uma carta, talvez? As palavras de Eleanor, ditas mais cedo, voltaram à sua mente. O bilhete pessoal que ela levara para o escritório pouco antes da meia-noite. Ele tocou o bigode pensativamente. Acho que precisamos falar novamente com Mademoiselle Vance, disse ele em voz baixa. Mas primeiro, Madame Rook, um pequeno favor. Poderia me fornecer uma xícara limpa e a mesma infusão preparada exatamente como esta noite? A senhora Rook obedeceu, seus movimentos rápidos e ofendidos. Poirot observou cada detalhe. As colheradas, o servir, o turbilhão de vapor. Quando ela lhe entregou a xícara, ele examinou a superfície com minúcia. Veja, inspetor, límpido e dourado. Mas a xícara no escritório tinha uma leve opalescência, não é? Isso não é por acaso. Sharp assentiu com relutância. Você acha que ela foi envenenada depois que começou a beber? Ou que o veneno estivesse escondido em algo mais que ela tomou ao mesmo tempo, algo com o qual o chá se misturou apenas no final? Poirot colocou a xícara de lado e voltou-se para Greeley. Lady Constance tomou mais alguma coisa com o chá? Um doce, um comprimido? Não, senhor. A menos que... Bem, às vezes ela tinha pastilhas para a garganta, mas não vi nenhuma esta noite. Poirot ergueu as sobrancelhas. Pastilhas de onde? Uma pequena lata prateada sobre sua escrivaninha. Ah, os olhos de Poirot brilharam. São sempre os hábitos insignificantes que revelam tudo. Venha, inspetor. Voltaremos ao escritório. Eles saíram da despensa enquanto o vento gemia pelo corredor, fazendo vibrar uma persiana em algum lugar lá em cima. A casa havia ficado silenciosa. Aquele tipo de quietude que se segue a uma revelação, mas precede o pânico. No escritório, a vela carmesim estava quase vazia, sua cera solidificando-se em formas grotescas sobre o mármore. Poirot foi direto para a escrivaninha. Os papéis estavam como antes, a carta inacabada com uma única palavra incompleta. Perdoar. A caneta parou no meio do movimento. Perdoar, murmurou Poirot. Uma palavra curiosa para se deixar para trás. Ele localizou imediatamente a lata de prata, entreaberta ao lado do tinteiro.
Dentro havia 3 pastilhas pálidas, lisas e redondas. Ele colocou uma delas em um lenço e a ergueu. Aos olhos, inofensiva, mas talvez não ao paladar. Sharp agachou-se ao lado dele. Vamos mandar analisar. Bien sûr, disse Poirot, recolocando-o cuidadosamente. Mas a análise pode nos dizer menos do que o motivo. O veneno, veja bem, é apenas o instrumento. A mão que o usa é guiada por algo muito mais sutil. Medo, ganância, ciúme. Às vezes até mesmo misericórdia. Ele endireitou-se, observando novamente a disposição do cômodo. A cadeira ligeiramente inclinada em direção à janela. O mata-borrão perfeitamente alinhado, a vela acesa sozinha. Isso não foi obra de um impulso, disse ele suavemente. Foi organizado com cuidado. Uma mensagem, talvez, para ser lida na chama e na cor. A vela carmesim, a palavra perdoar, são símbolos, inspetor. Devem ser interpretados como tal. Sharp franziu a testa. E o que eles lhe dizem, Monsieur Poirot? Que o nosso assassino desejasse que a morte parecesse simbólica, quase romântica. Isso é muito inglês, não é? Encobrir a culpa com sentimentalismo. Ele caminhou até a porta. Vamos reunir a família mais uma vez. Gostaria de fazer algumas perguntas rápidas antes que fique muito tarde. Quando retornaram à sala de música, os convidados haviam se acomodado em um silêncio desconfortável. Eleanor estava sentada à parte, o rosto pálido e os olhos vermelhos, porém secos. O capitão Montfort pairava perto dela, enquanto Beatrice Lyle observava tudo com um divertimento felino. Poirot avançou com sua habitual gentileza. Mademoiselle Vance, perdoe-me se há incômodo. Quando a senhora entregou a carta a Lady Constance, ela pegou alguma coisa, talvez uma pastilha da escrivaninha? Eleanor franziu a testa pensativa. Sim, acredito que sim. Ela reclamou que sua garganta estava seca, depois de falar por tanto tempo, e foi até a cozinha antes de assinar o bilhete. Obrigado. E você não notou nada de incomum? Não, só que ela parecia agitada. Achei que fosse por causa do discurso. Ela disse algo bem estranho, no entanto. Estranho. Ela disse, finalmente haverá luz pura. Então ela sorriu para mim de um jeito que eu não entendi. Poirot trocou um olhar com Sharp. Veja, inspetor, nossos símbolos se multiplicam. Significado? O que significa que ela esperava uma revelação. Talvez ela pretendesse expor alguém esta noite. E essa pessoa, sabendo disso, atacou primeiro. Beatrice Lyle soltou um pequeno suspiro. Você acha que um de nós... Poirot inclinou a cabeça. Mas naturalmente, madame. O assassinato nunca é obra de estranhos na escuridão. Nasce da familiaridade, dos ressentimentos silenciosos que se instalam à mesa. Diga-me, alguém saiu do salão de baile perto da meia-noite. Houve hesitação. Então o capitão Montfort disse, acho que Pen saiu para atender um telefonema. Ele ficou fora por 5 minutos. Todas as chamadas do escritório são feitas através da extensão do corredor, interrompeu Greeley rapidamente. Não é a mesma linha. O sorriso de Pen era tão fino quanto o vidro. Telefonei para o meu escritório, se é que isso precisa ser dito. Há assuntos de arte que não podem esperar, nem mesmo em festas. A voz de Poirot era suave, de fato. Mas talvez o anúncio de Lady Constance também se referisse à arte. Uma coleção para ser vendida ou conservada. Os lábios de Pen se fecharam em silêncio. Poirot deixou a pausa prolongar-se, saboreando a tensão. Então voltou-se para a vela carmesim que ainda ardia no cômodo ao lado. É curioso, não é, meus amigos? Disse ele suavemente, como uma chama revela o que a escuridão esconde. Creio que estamos perto de enxergar com mais clareza. Amanhã, quando amanhã trouxer a razão e o laboratório as provas, começaremos a entender por que Lady Constance acendeu a vela carmesim, para quem e contra quem. Ele olhou para cada um deles, um por um, sua voz suave, porém firme. Até lá aconselho repouso. Mas não aconselho dormir. A chuva havia diminuído pela manhã, mas uma quietude cinzenta pairava sobre a Praça Belgrave, como se a noite ainda não tivesse se libertado.
Poirot estava de pé junto às altas janelas da sala de estar de Lady Constance, observando os vidros embaçados, enquanto o cheiro de cera derretida ainda pairava levemente no ar. Ele detestava a desordem e a morte, costumava dizer. Era a desordem suprema da vida humana, uma ruptura na própria lógica. Contudo, também acreditava que a ordem poderia ser restaurada, se fosse aplicada precisão e paciência. O inspetor Sharp entrou apressadamente, sacudindo o guarda-chuva. O relatório do laboratório chegou por mensageiro, anunciou. As pastilhas continham traços de aconitina, em alta concentração, o suficiente para matar em minutos. O copo, no entanto, está limpo. Poirot virou-se, os olhos brilhando com um triunfo silencioso. Então, meu amigo, temos a prova do que eu suspeitava. O chá era inocente. O veneno estava na pastilha. Foi deliberado, não acidental. Sharp franziu a testa. Mas quem tinha acesso a eles? Estavam na escrivaninha dela. Qualquer um poderia ter colocado um lá dentro. Ah, não, ninguém, disse Poirot, tocando levemente a têmpora. Para alterar as pastilhas é preciso saber que elas existem e que ela as usou. Só quem conhece os hábitos dela poderia fazer isso. O acompanhante dela, a equipe, talvez o médico, sugeriu Sharp. Exatamente. E cada um com sua motivação, se olharmos com os olhos da psicologia. Não apenas suspeita. Mademoiselle Eleanor, afeição misturada com ressentimento. O médico, talvez uma receita não cumprida ou pior, um segredo a proteger. O mordomo e a governanta, lealdade, mas também oportunidade. E então nossos convidados, cujas motivações podem ser menos íntimas, mas não menos potentes. Sharp suspirou. Colhemos depoimentos a manhã toda. Nenhum deles admite ter visto ou tocado nas pastilhas. Naturalmente não, disse Poirot, com um leve sorriso. Assassinos raramente fazem uma confissão tão conveniente. Mas eles se entregam, inspetor, por algo muito mais sutil, por aquilo que consideram insignificante. Ele caminhou em direção à lareira, onde o tênue rastro de cera da vela carmesim ainda manchava o mármore. Diga-me, alguém notou o que aconteceu com a carta que ela estava escrevendo? Agora está em posse da Scotland Yard, respondeu Sharp. Vamos examiná-lo mais de perto. Faça isso, disse Poirot suavemente, pois a palavra que ela deixou inacabada, perdoar, é de grande significado. Não foi um fragmento aleatório. É o eco da intenção, o reflexo da consciência. A questão é, de quem é a consciência? Uma batida suave os interrompeu. A senhorita Eleanor Vance estava na porta, com o rosto tenso, mas determinado. Monsieur Poirot, os convidados se reuniram na sala de café da manhã como o senhor solicitou. Obrigada, senhorita. Que você foi muito corajosa. Não me sinto corajosa, disse ela com a voz trêmula. Continuo ouvindo a voz dela. Finalmente haverá uma luz pura. O que será que ela quis dizer? Poirot olhou para ela com compaixão. Talvez ela quisesse se libertar do engano, da culpa, do silêncio. Descobriremos qual das duas. Entraram juntos na sala de café da manhã. A luz da manhã, fraca e fria, revelava rostos envelhecidos pela vigília da noite. O capitão Montfort, pálido, mas sereno, serviu-se de café com sua habitual indiferença. Beatrice Lyle brincava com uma fatia de torrada, a caneta pairando sobre um pequeno caderno, como se registrasse cada olhar. Sir Alastair Vane encarava fixamente o prato, e Oliver Penn permanecia junto à lareira, imaculado como sempre, mas com os olhos sombrios. Poirot sentou-se à cabeceira da mesa, cruzando as mãos cuidadosamente. Senhoras e senhores, agradeço a vossa paciência. A polícia confirmou que Lady Constance foi envenenada. O método foi sutil, engenhoso e cruel. Uma pastilha adulterada. Agora, o que mais me interessa não são os meios, mas o momento. Não foi um ato aleatório de maldade. Foi feito para impedir algo que seria revelado ontem à noite. Sir Alastair se mexeu. Isto é monstruoso. Você não pode imaginar um de nós. Eu imagino tudo.
interrompeu Poirot com suavidade. Essa é a minha profissão. E imagino que alguém aqui temia ser descoberto. Seja um crime, uma fraude ou um segredo. Lady Constance disse que anunciaria algo limpo. Uma palavra que implica que o que existia antes era impuro. Pense bem nisso. Beatrice inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de curiosidade. Então você acha que ela pretendia revelar a transgressão de alguém? Isso tornaria tudo... Oh, requintado! Sharp lançou-lhe um olhar de desgosto, mas Poirot apenas esboçou um leve sorriso. A senhora tem a imaginação de um artista. Mas sim, está certa. É a psicologia da exposição que me fascina, pois o assassino age não apenas para destruir vidas, mas também para preservar uma máscara. A voz de Montfort era fria. Uma teoria dramática, mas dificilmente uma prova. Ah, capitão, mas combina tão bem. Veja bem, envenenar uma mulher em seu próprio escritório com sua própria pastilha exige coragem e intimidade. Só alguém confiante em seu acesso poderia arriscar isso. Ele se virou para Eleanor. Diga-me, mademoiselle, da última vez que você trouxe aquelas pastilhas para Lady Constance, havia 3 ao todo? Ela pensou por um instante. Não havia mais. Talvez 6 ou 7. E então alguém removeu o resto. Poirot assentiu pensativamente. Isso reduz as possibilidades. A escrivaninha estava trancada quando ela a deixou ontem de manhã. Sim, mas ela manteve a chave no chaveiro até o jantar. Os olhos de Eleanor se arregalaram. Espere. Depois dos brindes, ela pediu a Greeley que trouxesse seus óculos do escritório. Ele deve ter usado a chave dela. Sharp endireitou-se. Então Greeley teve acesso antes do crime. Poirot ergueu a mão. Sim, mas não se precipite, meu amigo. Pode ter sido inocente. No entanto, é um fio condutor e devemos seguir cada fio até o fim. Nesse instante, o próprio mordomo entrou, trazendo discretamente um telegrama numa bandeja. Para o Sr. Poirot. Poirot pegou o frasco, rasgou-o e leu. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Ah, o laboratório é realmente eficiente. O mel da despensa também contém um leve traço de aconitina, embora diluído. Suficiente talvez para revestir uma pastilha sem ser notado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Beatrice Lyle falou quase com admiração. Quem fez isso foi cuidadoso. Planejou tudo durante semanas. Sim, disse Poirot calmamente, e no entanto há algo de deselegante em sua precisão. Deixaram um padrão muito certinho, muito simétrico. A vida real raramente é tão perfeita. Ele se levantou e começou a caminhar lentamente. Considerem, meus amigos. Uma mulher se prepara para fazer uma revelação pública. Ela convoca seus convidados, aqueles que podem ser afetados pelo que ela sabe. Ela escreve uma carta, talvez para explicar, talvez para avisar, e pouco antes de falar, ela morre. Isso não é coincidência, é coreografia. Ele se virou repentinamente para Pen. Senhor, ontem à noite o senhor saiu para fazer uma ligação telefônica. Por acaso passou pelo corredor perto do escritório? Pen hesitou, depois sorriu friamente. Sim, mas a porta estava fechada. Não ouvi nada. E, no entanto, disse Poirot suavemente, você sabia que ela estava lá dentro? O sorriso de Pen vacilou. Todos fizeram isso. Poirot inclinou a cabeça. Não exatamente. Apenas aqueles a quem foi contado. E Lady Constance falou sobre seu discurso para pouquíssimas pessoas. O círculo se fecha, meu caro. Eleanor soltou um pequeno grito. Você não pode acreditar que ele... O Sr. Pen faria isso? Acredito, interrompeu Poirot gentilmente, que cada um de vocês tem um motivo para temer a verdade. Mas apenas um possui a calma de quem ensaiou o engano. Já vi isso antes no teatro, no confessionário, até mesmo no espelho. Veremos isso novamente, em breve. Ele se voltou para a janela onde a luz penetrava fracamente a névoa. Antes que este dia termine, pedirei que todos se reúnam mais uma vez. Até lá saberei quem dentre vocês temia a chama da vela carmesim e por que escolheram extingui-la.
A manhã havia se transformado em um meio-dia sombrio e sem cor, e o ar pesado da casa parecia se adensar com o peso da suspeita. Poirot se movia com propósito silencioso pelos cômodos da residência de Lady Constance, as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, os olhos inquisitivos com a precisão calculada de um relojoeiro, inspecionando um mecanismo defeituoso. Cada detalhe, cada ângulo de um quadro, cada almofada desarrumada, era um sussurro em potencial da verdade. Eleanor seguiu-o alguns passos atrás, pálida, mas serena. Monsieur Poirot, disse ela suavemente, o senhor realmente acha que nenhum de nós, nenhum deles, poderia ter feito isso? Lady Constance era respeitada, amada. Pelo menos eu pensava que era. Poirot parou diante da grande escadaria e se virou para ela com gentileza. Mademoiselle, afeição e ódio estão mais próximos do que se imagina. Quando o orgulho ou o medo se interpõem entre eles, o amor se torna o motivo mais perigoso de todos. É o paradoxo do coração humano, não é? Ela assentiu levemente, embora seus olhos estivessem turvos. Poirot retomou sua inspeção, parando diante do grande retrato de Lady Constance, que dominava o patamar da escadaria. Seu sorriso pintado parecia quase zombeteiro agora, os olhos brilhando com uma vida que terminara tão abruptamente. Poirot inclinou a cabeça. Curioso, murmurou. Esta pintura não parece um pouco torta? Eleanor piscou. Eu acho que sim. Talvez alguém tenha passado por perto durante a confusão. Poirot aproximou-se, estreitando o olhar. Talvez, mas veja. Atrás da moldura, uma tênue linha de poeira levantada recentemente. Alguém a ajustou mais delicadamente, como se quisesse esconder algo, não admirar o retrato da dama. Ele tocou a moldura, que se moveu para fora com um leve estalo. Atrás dela, revelou-se um pequeno recesso contendo uma única folha de papel grosso dobrada. Eleanor deu um suspiro de espanto. Poirot desdobrou o envelope delicadamente, seus olhos percorrendo a caligrafia ousada e inclinada. Para ser aberto em caso de minha morte, leu ele em voz alta. Meu Deus, que dramático! Nossa Senhora de Constança tinha o dom do teatro. Ele estendeu a carta sobre uma mesa próxima e começou a ler. Se algo me acontecer, não será por acaso. Decidi revelar esta noite uma farsa que há muito pesa na minha consciência. Durante anos confiei em quem não deveria. A coleção que exibi com tanto orgulho, a arte que leva meu nome, não é toda autêntica. Um dos meus amigos lucrou com a minha ignorância, vendendo-me falsificações por uma fortuna. Pretendia expor esta verdade a todos quando a vela carmesim ardesse, se eu não viver para falar. Que esta carta sirva de testemunho. A voz de Poirot foi ficando mais grave ao chegar ao fim. Não vou citar nomes. As provas estão escondidas no cofre da galeria. O recibo, o catálogo, a carta. Eu queria perdoar, mas talvez não seja da minha natureza. Que Deus seja mais benevolente do que eu. Seguiu-se um silêncio pesado e absoluto. Eleanor prendeu a respiração. Falsificação, sussurrou ela. Então, era sobre as pinturas. E o Sr. Penn? A empresa dele cuidava disso. Os olhos de Poirot brilharam. Sim, mademoiselle. O caso da vela carmesim não é do coração, mas do pincel e da nota de banco. Contudo, não se apresse, pois onde há ganância pode haver também chantagem, e onde há chantagem há medo. Desceram até a galeria, cujas paredes exibiam a preciosa coleção de Lady Constance. A suave luz da manhã filtrava-se pelas altas janelas, lançando um brilho tênue sobre paisagens e retratos. O olhar de Poirot percorreu cada obra, até deter-se diante de uma grande paisagem marinha assinada. E. Valmont. Um pintor francês, murmurou ele. Mas não conheço nenhum Valmont com tanto talento. Perfeito demais, talvez. A perfeição é o sinal da falsidade. Sharp apareceu atrás deles, suas botas rangendo levemente no chão polido. Encontramos o cofre trancado. A criada disse que só Lady Constance sabia a combinação.
Os dedos de Poirot tamborilaram levemente na moldura do quadro. Então precisamos deduzir. Diga-me, ela não perdeu um filho na guerra? Sim, disse Eleanor suavemente. O tenente Charles Everley. Ele morreu em 1918. Então, disse Poirot gentilmente, experimente a data. Momentos depois, com um leve giro do disco, a fechadura cedeu. Dentro havia um pequeno maço de papéis, cuidadosamente amarrado com uma fita e uma pasta de couro com iniciais gravadas. Poirot desdobrou a primeira folha. Uma carta endereçada a Lady Constance, escrita em uma caligrafia elegante e precisa. Senhora, peço-lhe encarecidamente que reconsidere a publicação de sua coleção. Existem discrepâncias que, se reveladas, lançariam uma luz negativa sobre certas transações. Garanto-lhe que sua reputação sofreria, assim como o mercado de sua arte. A assinatura dizia: Oliver Penn. Sharp assobiou baixinho. Está decidido. O homem é o nosso falsificador. Ah, não, disse Poirot rapidamente, erguendo um dedo. Isso só prova que ele temia ser descoberto, não que tenha matado. O medo pode tornar os homens tolos, mas também pode levá-los ao desespero para proteger os outros. Talvez ele não estivesse se protegendo. Ele se virou para Eleanor, que o encarou consternada. Você acha? Outra pessoa? A voz de Poirot era calma. Acho que a morte de Lady Constance não serviu apenas para silenciá-la, mas para preservar uma mentira que envolvia mais de uma pessoa. Se Penn falsificou documentos, alguém mais lucrou com isso. A venda das pinturas falsas, quem as comprou? Quem as atestou? Sir Alastair Vane, ela sussurrou. Ele a apresentou à firma de Penn. Ela confiou no julgamento dele. O olhar de Poirot suavizou-se, mas seu tom tornou-se mais incisivo. Então ele também tinha algo a perder. Para um homem de título, o escândalo é mais mortal que a prisão. Sharp parecia sombrio. Vamos trazer os dois para cá. Poirot balançou a cabeça. Não, não, meu amigo. Muito cedo. A aranha não pode ver a mão que perturba sua teia. Deixem que venham até nós, pensando que estão seguros. Esta noite, saberemos a verdade. Ele fechou o cofre delicadamente, depois endireitou-se com o olhar pensativo. Há outro ponto. Lady Constance escreveu perdoe. Não era para Penn. Não, era para alguém mais próximo. Para alguém que traiu sua confiança de forma mais íntima. Ele olhou para a porta, onde a bengala do capitão Montfort deixara leves marcas no tapete. Talvez até para alguém por quem ela tivesse carinho. Ao saírem da galeria, as sombras da tarde estendiam-se pelo corredor, como se a própria casa exalasse segredos. Poirot parou na soleira. Eleanor, disse ele suavemente, você falou do sorriso dela, aquele que ela lhe deu antes de morrer. Agora eu entendo. Ela havia descoberto quem a traiu, e a sua maneira já o havia perdoado. Mas o perdão, infelizmente, não pode desfazer a morte. Ele ajustou os punhos com delicada precisão. Esta noite às 8 reuniremos todos. Até lá, cada peça encontrará seu lugar no padrão. E o assassino... o assassino verá sua máscara escorregar ainda que por um fio. São as menores frestas, mademoiselle, que deixam a verdade transparecer. E enquanto se afastava, o tic-tac do grande relógio no hall marcava o ritmo de seus pensamentos, constante, implacável e certo de que, ao cair da noite, a ordem retornaria ao caos da Praça Belgrave. A tarde transcorreu num estranho silêncio sobre a casa, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. A presença calma de Poirot movia-se por aquela quietude como o ponteiro de um relógio, firme, deliberada, jamais apressada. Os criados realizavam suas tarefas em sussurros, os hóspedes permaneciam em seus quartos sob a supervisão cortês do inspetor Sharp, e Eleanor, inquieta e ansiosa, se via observando o pequeno detetive belga, com crescente fascínio e temor. Ele parecia ver tudo, cada lampejo de expressão, cada olhar desviado, e, no entanto, não revelar nada do que pensava. Às 6 horas,
A chuva havia retornado. Ela riscava as altas janelas com manchas prateadas, e o trovão resmungava à distância como uma lembrança da noite anterior. Poirot estava sentado sozinho na sala de estar. Um pequeno caderno aberto à sua frente, sua caneta movendo-se em traços lentos e precisos. Em uma página, ele havia desenhado 3 colunas, encabeçadas por significa motivo, e oportunidade que abaixo de cada uma apareciam os nomes da família, cuidadosamente inscritos. Quando Eleanor entrou, ele ergueu os olhos e sorriu levemente. Veja, senhorita, é preciso trazer ordem até mesmo à suspeita. A mente humana anseia pela simetria. Sem ela, a verdade se esconde na confusão, e a confusão, essa é a maior aliada do assassino. Ela se aproximou, lançando um olhar para os nomes. Você realmente acha que consegue dizer quem fez isso só com base nessa lista? Eu sei, disse Poirot suavemente. Quem poderia não já fez isso? É praticamente a mesma coisa. Ele bateu a caneta na coluna abaixo, significa. O veneno era a aconitina, uma tintura derivada do acônito. Difícil de obter, sim, mas não impossível. O médico poderia consegui-la facilmente, assim como qualquer pessoa com certas conexões. O acesso do Dr. Ashcroft à medicina lhe dá os meios, mas não o motivo. Ele é um homem de vaidade, não de malícia. Eleanor hesitou. E o Sr. Penn? Ele. Poirot recostou-se. Ele tem ambos os medos. O medo de ser descoberto e a oportunidade de alterar as pastilhas quando veio ao escritório mais cedo naquele dia para discutir a venda. No entanto, há algo nele que é demasiado óbvio. Um falsificador que teme ser descoberto não mata quem pode provar a sua falsificação. Ele desaparece, destrói provas, nega. Matar é atrair a luz, não escapar dela. Eleanor franziu a testa. Então talvez Sir Alastair. Ele trouxe Penn até ela. Se ela o acusasse publicamente... Sim, interrompeu Poirot em voz baixa. O motivo é o orgulho, a reputação. O cavalheiro inglês teme o escândalo mais do que a da nação. Mas ele é impulsivo, não sutil. Ele a teria confrontado, bravateado, exigido silêncio. Não planejado um envenenamento delicado como renda. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando as gotas de chuva no vidro. Ainda há um cujo motivo não compreendemos claramente. O capitão Montfort. Sua ligação com Lady Constance era mais pessoal, creio eu. Diga-me, mademoiselle, qual era a natureza da amizade deles? Eleanor hesitou. Ela o admirava. Ele perdeu a perna na guerra, sabe? Ela apoiava suas instituições de caridade. Alguns diziam... Poirot arqueou uma sobrancelha. Alguém disse. Há sempre essa expressão. A fofoca, a suspeita. É o perfume da sociedade inglesa. Doce, enjoativo e perigoso. Talvez ela tenha gostado dele, admitiu Eleanor em voz baixa. Aí ele dela em algum momento. Mas ultimamente ela parecia desiludida. Talvez tenha descoberto algo que mudou a forma como o via. Poirot assentiu lentamente. Ou alguém feito ela descobriu isso. Mademoiselle, o ciúme se disfarça de muitas maneiras. Até mesmo a gratidão pode se transformar em inveja. Ele voltou-se para o caderno, fechando-o com precisão. Está quase na hora. Às 8, reuniremos todos eles. Mas antes disso, há uma última tarefa. Ele foi até a escrivaninha, onde Lady Constance havia escrito sua última carta e removeu o mata-borrão. Veja, disse ele, segurando-o contra a luz do abajur. Uma leve impressão permanece. A página seguinte em que ela escreveu. O inspetor Sharp, que carece de imaginação, ignoraria isso. Mas para Poirot é revelador. Ele espalhou uma leve camada de grafite sobre o papel e o fantasma das palavras apareceu invertido. Não consigo suportar. A verdade precisa vir à tona. Ele nos traiu a ambos. Eleanor recuperou o fôlego. Nós duas. Exatamente, disse Poirot. Lady Constance não foi a única enganada. A falsificação foi apenas a superfície. Por baixo dela, esconde-se uma traição mais profunda, uma traição pessoal.
Ele dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso. Vamos, senhorita. Precisamos ver o bom capitão. Encontraram Montfort na biblioteca, de pé junto à lareira, olhando fixamente para o fogo. A luz realçava os fios prateados de seu cabelo e a linha escura de sua bengala. Ele se virou quando eles entraram, com uma expressão cautelosa. Monsieur Poirot, disse ele calmamente, eu estava à sua espera. O inspetor Sharp deixou claro que o senhor pretende nos interrogar novamente. Apenas algumas perguntas simples, capitão, respondeu Poirot com desenvoltura. É meu hábito resolver pendências. Diga-me, quando foi a última vez que o senhor falou com Lady Constance? Qual foi a conversa? Os olhos de Montfort se voltaram brevemente para Eleanor e depois voltaram. Ela queria se desvincular de uma das minhas fundações, o Fundo Habitacional para Viúvas de Guerra. Ela disse que seu dinheiro era necessário em outro lugar. Tentei convencê-la do contrário, mas ela foi irredutível. Ela não mencionou o motivo. Ela disse apenas que certos usos indevidos do fundo haviam chegado ao seu conhecimento. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela se recusou a dar mais detalhes. Seu maxilar se contraiu. Considerei isso um insulto, mas agora vejo que ela foi enganada. Alguém envenenou a mente dela antes de envenenar o corpo. Poirot o encarou fixamente. É o senhor, monsieur. Não foi ao escritório dela ontem à noite? Não depois do jantar. Eu estava na sala de jogos com Sir Alastair, até o grito da senhorita Vance. Claro, disse Poirot suavemente. E, no entanto, uma pequena coisa me incomoda. Sua bengala. Ontem, quando você caminhou, a ponta estava lisa, polida. Agora ela traz uma nova marca, como se tivesse sido raspada em mármore. E onde há mármore nesta casa? Apenas no escritório onde Lady Constance caiu. A expressão de Montfort congelou, depois suavizou-se num desafio cansado. Você está enganado. Talvez eu tenha me aproximado do escritório mais cedo. Talvez antes do jantar começar. Eu estava inquieto. Mesmo? Murmurou Poirot. Uma pequena inquietação que o levou a passar pelo único cômodo onde ela havia pedido para não ser incomodado. Montfort não disse nada. O fogo crepitou suavemente. Poirot suspirou e aproximou-se. Capitão, o senhor a amou um dia, talvez ainda a ame. E o amor ferido se transforma em orgulho. Um orgulho que mata sem perceber. Se ela descobrisse o mau uso dos fundos dela, sua reputação, suas instituições de caridade, tudo desmoronaria. Mas o senhor não queria a morte dela, queria. O senhor só queria o silêncio. A mão do capitão tremia em sua bengala. Você fala de coisas que não pode provar. Ah, mas eu posso. O mata-borrão, a carta, as pastilhas, tudo aponta para você. Foi de você que ela escreveu. Ele nos traiu a nós duas. A segunda traída, eu acho, foi a senhorita Vance. Você se aproveitou da confiança dela para ter acesso aos pertences privados de Lady Constance, não foi? A chave da escrivaninha, as pastilhas, favores simples, pequenos pedidos. O rosto de Eleanor empalideceu. Não. Capitão, diga a ele que está errado. Mas o silêncio de Montfort foi resposta suficiente. A voz de Poirot suavizou. Veja, mademoiselle, a tragédia desses homens é que cometem assassinatos com ares de cumprir um dever. Proteger, preservar, evitar a vergonha. É uma ilusão tipicamente inglesa. Montfort endireitou-se de repente. Você terá que provar isso. E você não pode. Poirot sorriu gentilmente. Talvez ainda não. Mas quando nos reunirmos esta noite, você verá como a verdade, como a chama da vela, consome todo o disfarce. Até o coração mais orgulhoso terá que revelar sua sombra. Ele se virou, fazendo sinal para que Eleanor o seguisse. Ao saírem da biblioteca, o trovão ribombou novamente, mais alto desta vez, como se anunciasse a inevitável revelação. Que atrás deles o capitão permanecia rígido, encarando o fogo que ardia com mais intensidade a cada respiração, os nós dos dedos embranquecendo na bengala, como se agarrasse ao último e frágil resquício de sua compostura. As 8 horas se aproximavam,
E a casa estava novamente envolta no silêncio que precede a revelação. Lâmpadas ardiam fracamente no grande salão, sua luz refletindo nas molduras douradas e nos corrimãos polidos. Lá fora, a chuva havia cessado, deixando as calçadas escorregadias e o ar pesado com o cheiro de terra molhada. Poirot caminhava lentamente pelos corredores escuros, seus passos calculados, seus pensamentos mais aguçados do que nunca. Cada detalhe do dia se encaixava em sua mente como as peças de um mecanismo delicado. Cada clique o aproximando da inevitável conclusão. Na sala de música, o inspetor Sharp esperava junto à lareira, com uma expressão que misturava ceticismo e respeito relutante. Vocês reuniram todos eles de novo, disse ele. Vamos torcer para que o espetáculo valha a pena. Poirot inclinou a cabeça serenamente. Meu amigo, a verdade sempre vale um pouco de teatro. Os ingleses precisam do drama de uma confissão. Isso os conforta. Além disso, acrescentou ajustando os punhos da camisa, nosso assassino viveu 2 dias em silêncio absoluto. A consciência é como um relógio. Quando dá corda demais, acaba batendo. À medida que os convidados chegavam, a atmosfera se tornava mais tensa. Sir Alastair Vane foi o primeiro a entrar, pálido e rígido, com a mão apertando a bengala, embora não precisasse dela. Beatrice Lyle o seguiu, um brilho de curiosidade iluminando seus olhos de romancista. Para ela, o momento era material, não moral. Oliver Penn chegou em seguida, impecável como sempre, mas com um brilho nervoso na testa que traía sua compostura. Finalmente, o capitão Montfort apareceu caminhando com uma leve claudicação, sua expressão cautelosa, mas desafiadora. Eleanor sentou-se à parte, o rosto abatido, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Poirot estava perto do piano de cauda, a vela carmesim, agora substituída e recém-acesa, queimando ao seu lado. Senhoras e senhores, começou ele com a voz suave, porém imponente, vocês estão aqui porque Lady Constance Everleigh foi assassinada. Ela foi envenenada com aconitina, um extrato tão mortal que uma única dose basta para paralisar o coração. O método foi astuto, o motivo oculto, mas ambos agora vieram à tona. A sala ficou agitada. Montfort cerrou os dentes. Sharp deu um passo à frente com o caderno em mãos. Poirot prosseguiu. Sabemos que o veneno estava em uma pastilha. Sabemos também que só poderia ter sido colocado ali por alguém com conhecimento íntimo dos hábitos de Lady Constance. Seus criados não preparavam nada de incomum. Seu chá era puro. Portanto, a mão que a matou deve ter se aproximado dela, sem ser vista, no momento em que ela se preparava para acender a vela carmesim. Sir Alastair deu uma risada estridente. Então você quer nos acusar a todos? Ah, nem todos, disse Poirot com um leve sorriso. Já descartei vários. O Dr. Ashcroft não poderia ter feito isso. Sua vaidade profissional não permitiria um assassinato tão grosseiro. A senhora Rook e Greeley, sem motivo, sem ganho. A senhorita Lyle aqui escreve crimes, mas não os comete. O sorriso de Beatrice era felino. Você lisonjeia e absolve, Monsieur Poirot. Prossiga. Chegamos então ao cerne da questão. A falsificação da coleção de arte. Uma empreitada de ganância. Lady Constance descobriu a verdade e pretendia expô-la. A carta atrás do retrato revelava isso. Quem tinha a perder com a confissão dela? Oliver Penn, que forneceu as obras falsas. Sir Alastair Vane, que atestou a autenticidade delas. Contudo, nenhum dos dois tinha um motivo real para o assassinato. A exposição, sim, mas a prisão, não. A falsificação poderia ter sido negada como ignorância, como um erro de julgamento. Era necessário um motivo mais forte, um motivo nascido da vergonha, não do lucro. Seu olhar se voltou para o capitão Montfort. O capitão retribuiu com um leve escárnio. Você já se decidiu. O tom de Poirot era ameno. Eu o observei, monsieur. O senhor é orgulhoso, acostumado a dar ordens. Mas por baixo dessa aparência há desespero.
A fundação de Lady Constance, aquela que o senhor dirigiu, foi a sua maior obra filantrópica. No entanto, o senhor não fez mau uso dos seus fundos. Desviou-os para cobrir as suas dívidas pessoais, os seus investimentos falidos. A mão de Montfort apertou a bengala. Isso é mentira. Não. É um fato comprovado pela carta dela. Ele nos traiu a ambas. Você e Lady Constance eram próximas. Ela confiava plenamente em você. Quando descobriu seu roubo, pretendia torná-lo público. O anúncio dela à meia-noite teria arruinado você. Você tentou impedi-la. Você tinha a oportunidade, os meios e o temperamento. Você estava no escritório antes do jantar, como prova a marca em sua bengala. Você sabia das pastilhas. A senhorita Vance lhe disse que as buscava frequentemente para Lady Constance. Você pegou uma, envenenou-a e a recolocou sabendo que ela a pegaria mais tarde. A voz de Eleanor embargou. Capitão, por favor, diga que não é verdade. O maxilar de Montfort se contraiu. Não vou responder a esse absurdo. Poirot assentiu com a cabeça quase tristemente. Você vai, mas não para mim. Para você mesmo. Porque a verdade pesa. Ela esmaga. Ele se voltou para os outros. Havia mais um detalhe que confirmava minha suspeita. O mel. O envenenador mergulhou a pastilha rapidamente no mel para disfarçar o amargor da aconitina. Mas fez isso sem se importar com o resíduo. Um leve traço permaneceu no pote da despensa. E, no entanto, quem, além do capitão Montfort, saberia que Lady Constance tomava mel com seu chá? Nem os convidados, nem os criados, eles o serviam por hábito. Só alguém que compartilhasse de seus segredos, que uma vez o tivesse servido pessoalmente, saberia que ela adoçava sua bebida antes de dormir. O rosto de Montfort empalideceu. Isso é um absurdo. Você não tem provas. Os olhos de Poirot brilharam. Não? Você se esquece do mata-borrão na escrivaninha dela. A última mensagem que ela escreveu invisível para todos, exceto para o papel que sentiu sua caneta. Ele nos traiu a ambos. Não era para acusar, mas sim para perdoar. Veja bem, ela ainda tinha pena de você, mesmo enquanto se preparava para expô-lo. E você, em seu orgulho, não conseguiu suportar essa pena. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo chiado da chuva contra o vidro. Sir Alastair se levantou com a voz rouca. Meu Deus, Montfort. Diga a eles que é mentira. Os dedos de Montfort tremeram. Ele olhou para Eleanor, para seu rosto pálido e abatido, e pela primeira vez a máscara de compostura se quebrou. Ela não teria feito isso, murmurou ele. Ela disse que ia me ouvir, ela prometeu. Poirot aproximou-se, a voz quase terna. Você implorou a ela, talvez até tenha suplicado, mas ela foi firme. A vela, a carta, foram a confissão dela ao mundo. E você, capitão, só viu ruína. Então agiu. Disse a si mesmo que era misericórdia, que ela era frágil, que a exposição a mataria. Na verdade, você temia a coragem dela. Montfort afundou numa cadeira com as mãos tremendo. Ela me perdoou, sussurrou. Você tem razão. Ela sorriu. Disse que entendia. Eu pensei que ela quisesse me poupar. Os olhos de Poirot suavizaram. À sua maneira, sim. Ela lhe deu o sorriso do perdão, mesmo enquanto o veneno que você lhe deu fazia efeito. Sharp fechou seu caderno silenciosamente, dando um passo à frente. Capitão Hugh Montfort, estou prendendo o senhor pelo assassinato de Lady Constance Everleigh. Montfort não resistiu. Levantou-se lentamente, o rosto demonstrando mais exaustão do que medo. Diga a eles, disse ele suavemente a Eleanor, que eu não tinha más intenções. Mas as lágrimas de Eleanor eram silenciosas, e seu olhar não se desviou do chão. Enquanto os policiais o conduziam embora, Poirot apagou a vela carmesim com um sopro. A fumaça subiu em espirais pálidas e sinuosas, dissipando-se no ar. Assim termina o caso da vela carmesim, murmurou ele. Mais uma tragédia nascida não do ódio, mas do orgulho. É sempre o orgulho que arde com mais intensidade antes de a chama se extinguir.
e no silêncio tênue que se seguiu, o fraco eco do trovão ressoou mais uma vez, pela Praça Belgrave, como se os próprios céus dessem seu solene consentimento. A casa permaneceu estranhamente silenciosa, após a prisão do capitão Montfort. O eco da porta se fechando atrás dele parecia persistir nos corredores, como um fantasma relutante em partir. Poirot ficou parado por um tempo perto da vela apagada, seu reflexo fracamente captado no vidro da janela. A chuva havia cessado completamente, restando apenas o gotejar rítmico das beiradas do telhado e o zumbido distante das rodas das carruagens na rua molhada. Ele respirou fundo, expirando pelo nariz como se para acalmar os pensamentos, e então se voltou para o inspetor Sharp. "Você está satisfeito, talvez?" perguntou ele em voz baixa. Sharp franziu a testa. Ele praticamente confessou. Já vi homens se agarrarem a menos coisas. "Sim", murmurou Poirot, "mas satisfação e verdade nem sempre andam juntas. Pode-se ter uma sem a outra." Sharp franziu a testa. "Você duvida?" O olhar de Poirot deteve-se na tênue espiral de fumaça que ainda subia da vela apagada. "Duvido apenas da perfeição, meu amigo. A confissão veio fácil demais. As provas alinhadas com muita precisão. Até a culpa tem sua geometria, e esta traça uma linha reta demais." Eleanor, que permanecera junto à lareira, virou-se para ele, o rosto pálido, mas atento. "Você quer dizer que acha que outra pessoa pode ter estado envolvida?" "Não está envolvido. Talvez esteja acobertado", disse Poirot em voz baixa. "O capitão Montfort matou Lady Constance, sim. Isso é claro. Mas e se houver outra verdade? Uma que ele nem sequer conhecia? A falsificação, a chantagem, a carta por trás do retrato. Essas coisas formam uma teia mais complexa do que a ruína de um só homem." Sharp fez um som de desdém. "Agora você está caçando fantasmas, Monsieur Poirot. O motivo do homem era forte o suficiente. Por que complicar as coisas?" Poirot esboçou um leve sorriso, daquele tipo que fez Sharp se remexer desconfortavelmente. "Porque, meu caro inspetor, eu não perseguir fantasmas. Eu simplesmente sigo as pegadas que eles deixam na poeira, que outros ignoram." Ele se virou para Eleanor. "Mademoiselle, a senhora disse antes que Lady Constance estava desiludida com o capitão, não é? Mesmo assim, ela continuou financiando suas instituições de caridade, mesmo depois de suspeitar de apropriação indébita. Isso não é o ato de uma mulher amargurada. É o ato de alguém que acreditava ter algo a proteger. Talvez alguém." Eleanor franziu a testa, incerta. "Suponho que ela sentia pena dele. Ela disse uma vez que a guerra havia destruído mais do que os corpos dos homens. Havia destruído também a sua honra." "Ah", disse Poirot suavemente, "e, no entanto, a piedade tem uma estranha companheira, a culpa. Começo a suspeitar que a própria consciência de Lady Constance não era imaculada." Ele dirigiu-se à pequena escrivaninha sob a janela, onde os criados haviam empilhado documentos para inspeção. Entre eles, havia um livro-razão dobrado, encadernado em couro vermelho, o registro dos fundos da fundação. Poirot o abriu, folheando delicadamente as páginas, até que seu olhar se deteve em uma leve mancha de tinta, uma correção escrita com uma caligrafia familiar e elegante. "Veja aqui, inspetor, este lançamento referente ao fundo habitacional. Um saque de 500 libras, classificado como despesas administrativas. Mas a caligrafia não é a de Montfort." Sharp inclinou-se para mais perto. "É da própria Lady Constance." "Exatamente", murmurou Poirot. "Ela mesma alterou. E aqui está outra, 3 semanas depois. Parece que ela encobriu uma transgressão com outra. Usou sua fortuna para disfarçar o déficit. Por quê? Para protegê-lo? Ou para proteger outra pessoa completamente diferente?" A voz de Eleanor tremia. Ela tinha medo de escândalo. Isso teria arruinado a base. Poirot olhou para ela por um longo momento. Ou talvez ela temesse que isso o arruinasse. "Meu." "Sim, senhorita. A senhora cuidava das contas dela, não é? Datilografava a correspondência.
Preparava os livros contábeis. Se surgisse alguma discrepância, a senhora seria a primeira a notar e a primeira a ser culpada. Eleanor prendeu a respiração. Você está enganada. Eu nunca toquei nesses discos. Eu apenas copiei das anotações dela. Ah, mas ela era esperta, disse Poirot gentilmente. Ela não deixaria você sofrer. Então assumiu a culpa. Reescreveu os números ela mesma. E quando o engano ficou insuportável, resolveu confessar tudo. Sobre Montfort, sobre as contas falsificadas, sobre a arte. Falsificada luz limpa, como ela disse. Mas havia mais um segredo, talvez, que tornava o fardo insuportável. Ele virou o livro razão para outra página, revelando uma breve anotação na parte inferior, em letras menores, pagamento Pen & Hardy, a critério da instituição. O olhar de Poirot se aguçou. A firma do Sr. Pen era paga não apenas pela arte, mas também pelo silêncio. Pen, que permanecera rígido e em silêncio junto à porta, empalideceu visivelmente. Isso é um absurdo. Lady Constance adquiriu diversas obras por meu intermédio. Meus registros contábeis comprovam isso. Poirot olhou para ele com brandura. Talvez sim. Mais um recibo, um catálogo, uma carta. Tudo isso foi mencionado no testamento secreto dela. Sumiram do cofre. Talvez você os tenha levado? Não tive oportunidade. Pelo contrário, disse Poirot, você teve todas as oportunidades. Ficou sozinho por vários minutos quando telefonou para o escritório ontem à noite. Passou pelo escritório, não é? Uma porta entreaberta. Uma chance de recuperar documentos incriminadores. Isso tentaria até o negociante mais experiente, e quando Lady Constance descobriu seu roubo, ela poderia tê-lo confrontado em particular, antes de sua fatídica taça. A compostura de Pen se desfez. Vocês acham que eu a envenenei? Vocês já têm o assassino. Ah, sim, disse Poirot suavemente. Mas o assassinato usa muitas máscaras. O capitão Montfort administrou o veneno, mas quem o colocou ao seu alcance? Quem forneceu a aconitina? Quem lhe sussurrou ao ouvido que Lady Constance pretendia destruí-lo? Que a descoberta era inevitável. O senhor, monsieur, tinha tanto o acesso quanto o motivo. Uma reputação arruinada para ele significaria que sua falsificação seria exposta. Então o senhor lhe deu a ideia, talvez os meios. Um pequeno frasco. Uma sugestão de que a misericórdia poderia parecer salvação. Pen abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio na sala se aprofundou até que o tic-tac do relógio se tornou insuportável. Beatrice Lyle inclinou-se para a frente com os olhos brilhando. Uma história perfeita, Monsieur Poirot. Quase perfeita demais. Poirot inclinou a cabeça. Quase sim. Mas eu lido com a perfeição, madame. Sharp fechou o caderno com um estalo. Se você tiver provas, podemos prendê-lo. Provas sim, disse Poirot em voz baixa. Não de assassinato, mas de conspiração. O mel na despensa não foi algo escondido por acaso. Era importado, raro, vendido apenas a clientes selecionados. E de onde veio? Da cesta de presentes particular de Pen & Hardy enviada para a festa. Pen cambaleou para trás. Isso não prova nada. Isso prova tudo, disse Poirot. O veneno estava escondido no seu presente. O capitão apenas o entregou. Eleanor levou a mão à boca. Então, Montfort, ele realmente acreditava que estava poupando-a? Sim, disse Poirot. Ele pensava que estava concedendo misericórdia, quando, na verdade, estava sendo usado como peão por outro homem. Um engano dentro de outro engano. E agora finalmente vemos o quadro completo. Pen afundou em uma cadeira, perdendo a compostura com a voz baixa. Ela descobriu as falsificações. Entrei em pânico. Minha intenção era apenas assustá-la, fazê-la passar mal, atrasar seu anúncio. Montfort foi além. O tom de Poirot não demonstrava triunfo, apenas uma certeza cansada. O senhor brincou com veneno, monsieur, e ele não obedeceu a nenhum mestre. Enquanto Sharp fazia sinal para os policiais que esperavam do lado de fora,
Poirot voltou-se para a vela carmesim, cuja chama era firme e inabalável. Então você vê, disse ele suavemente. Até a luz pode projetar uma sombra dupla. Lady Constance procurou purificar sua alma, mas ao fazê-lo revelou não um, mas 2 crimes. O coração e a mão eram diferentes, mas o pecado era o mesmo. Eleanor olhou fixamente para ele, com lágrimas voltando a se formar em seus olhos. Será que a justiça algum dia será suficiente, Monsieur Poirot? Ele sorriu levemente, seus olhos refletindo o brilho da vela. A justiça, mademoiselle, nem sempre é satisfatória, mas é sempre precisa. E a precisão é o mais perto que nós, pobres mortais, podemos chegar da ordem neste mundo caótico. Lá fora, um sino tocou a 9ª hora. O último eco se dissipou na névoa londrina, e Poirot, sempre impecável, apagou a vela carmesim mais uma vez. Desta vez não em luto, mas em sinal de encerramento. A noite caiu novamente sobre a Praça Belgrave, pesada e sufocante, como se a própria casa estivesse exausta pelas revelações. Os policiais haviam partido com Oliver Penn sob custódia, e o inspetor Sharp, sombrio e de lábios cerrados, se retirara para redigir o relatório formal. Os outros se retiraram em silêncio, Sir Alastair Vane para refletir, Beatrice Lyle para anotar suas inevitáveis ideias para algum futuro romance, e Eleanor para o pequeno escritório, onde agora se sentava ao lado de Poirot, a luz bruxuleante do abajur delineando suas feições abatidas. O fogo ardia fraco, suas brasas pulsando levemente, como a última batida do coração daquela noite. Poirot estava sentado com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre os joelhos, fitando as chamas. Sua expressão era calma, mas seus olhos, aqueles olhos pequenos e brilhantes que não deixavam escapar nada, carregavam o brilho de um pensamento ainda incompleto. Finalmente, Eleanor quebrou o silêncio. Parece errado dizer que acabou, disse ela suavemente. Lady Constance se foi. Montfort será enforcado e Penn enfrentará a lei, mas não me parece justiça. Apenas ruína. O olhar de Poirot se elevou em direção a ela. Justiça, mademoiselle, não é o bálsamo para a tristeza. É a restauração do equilíbrio. E o equilíbrio, como a chama da vela, oscila antes de se estabilizar. Ele fez uma pausa, seu bigode tremendo levemente. No entanto, você tem razão. Ainda resta uma peça do quebra-cabeça sem encaixar. Eleanor franziu a testa. Outro segredo. Talvez não seja um segredo, disse Poirot em voz baixa, mas sim uma questão de consciência. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado, a página do mata-borrão, o rabisco tênue e espelhado das palavras inacabadas de Lady Constance. Ele nos traiu, leu ele baixinho. Ela se referia ao capitão, sim, mas há outro significado aqui, um que eu não percebi de imediato. O nós não se referia a ela e a você, como eu acreditava. Referia-se a ela e a Penn. Eles foram parceiros em uma farsa. Ele falsificou. Ela comprou. Ela lucrou tanto quanto ele. Só mais tarde, quando o remorso a atingiu, ela buscou se purificar disso. Os lábios de Eleanor se entreabriram em choque. Quer dizer que ela sabia que as pinturas eram falsas? Poirot assentiu lentamente. A partir de certo ponto, sim. No início ela foi enganada. Depois tornou-se cúmplice. Mas o orgulho, esse veneno tão traiçoeiro, não lhe permitiu confessar. Ela escondeu sua culpa por trás da filantropia, comprando sua redenção com benevolência. Somente quando a teia de mentiras se apertou demais, quando o mau uso de seus fundos por Montfort refletiu seu próprio engano, ela viu o círculo se fechar. Sua morte, veja bem, é consequência de muitas traições, não de uma só. Eleanor cobriu a boca com a mão, o horror tomando conta de seus olhos. Então todos eles, cada um deles, eram culpados de alguma forma. Exatamente, disse Poirot suavemente. Em tais tragédias, raramente há uma alma inocente. Cada um, à sua maneira, puxou um fio que levou ao desmoronamento. O orgulho de Montfort,
A ganância de Pen, a vaidade de Lady Constance e talvez até mesmo o seu silêncio, mademoiselle, quando suspeitou de algo errado em suas contas. Eleanor estremeceu. Eu pensei que ela soubesse o que estava fazendo. Eu confiei nela. O tom de Poirot suavizou-se, e assim deveria ser. Mas a confiança, quando cega, pode ser tão fatal quanto o engano. Lembre-se disso. Ele se levantou caminhando até a janela onde os postes de luz da cidade cintilavam através da névoa. Ela escolheu bem o símbolo. A vela carmesim, vermelha para a paixão, para a culpa, para a absolvição. Quando a acendeu naquela noite, ela não estava apenas honrando o passado, mas também queimando suas mentiras. A ironia, mademoiselle, é primorosa. Seu último ato de verdade iluminado por uma vela destinada a ocultar o romance. Eleanor seguiu o olhar dele. O senhor faz parecer poético, Monsieur Poirot. Mas oui, disse ele suavemente, porque o coração humano é poeta até em seus crimes. Lady Constance não morreu com medo, mas com aceitação. Quando ela sorriu para você, ela sabia o que estava por vir. O veneno já estava agindo, e ainda assim ela sorriu. Por quê? Porque ela acreditava que a morte a libertaria do peso de sua consciência, e de certa forma libertou. Os olhos de Eleanor brilharam com lágrimas. E Montfort? Poirot suspirou. Ele encontrará a justiça que merece. Mas ele também é uma vítima. Da manipulação de Pen, sim, mas também do seu próprio orgulho. Ele se achava o salvador da mulher que amava, quando, na verdade, estava apenas silenciando a confissão dela. E Pen? A Pen terá tempo para refletir sobre como uma mentira, outrora lucrativa, acaba se tornando ruinosa. Por um instante, ficaram em silêncio, ouvindo o crepitar da fogueira que se apagava. Então Eleanor disse baixinho: "O que você vai fazer agora?" Poirot esboçou um leve sorriso. Eu? Eu vou jantar, talvez tomar um chá. Mas não de tilha e verbena, hein? Faço uma coisa e depois vou dormir, pois uma vez restabelecida a ordem, até mesmo minhas pequenas células cinzentas precisam descansar. Mas ao se afastar da janela, uma sombra tênue cruzou seu rosto. No entanto, pergunto-me, Mademoiselle Vance, se o verdadeiro culpado não escapou completamente. Ela ergueu o olhar bruscamente. O que você quer dizer? O verdadeiro culpado, disse Poirot, não é o homem nem a mulher, mas a tentação. Ela sussurra aos orgulhosos, conforta os culpados e justifica os desesperados. Foi ela que levou Pen a falsificar, Montfort a matar e Lady Constance a esconder seu pecado atrás da caridade. É o veneno mais antigo, e não há antídoto. Eleanor baixou a cabeça. Então, talvez o mundo nunca se livre disso. Talvez, concordou Poirot. Mas pode-se resistir a isso buscando a ordem. Na verdade, na razão, na compreensão da fraqueza humana. Esse, mademoiselle, é o meu único credo. O relógio na lareira bateu meia-noite e seu toque ecoou suavemente no ar. Poirot se virou para a porta. Está tarde. Você deveria descansar. Eleanor hesitou. Monsieur Poirot, obrigada. Por enxergá-la não como um monstro, mas como uma mulher. Ele sorriu gentilmente. Não existem monstros, apenas pessoas que se esquecem de si mesmas. Ao sair, Poirot apagou a última lâmpada e por um instante a casa ficou escura. Ele ficou sozinho, o leve aroma da fumaça da vela ainda pairando no ar, sua silhueta emoldurada pelo brilho tênue da cidade. Então, com um pequeno suspiro, ajeitou a gravata e murmurou para si mesmo. Ah, a simetria! É completa. Até a tragédia, quando compreendida, tem seu padrão. Ele se virou para o corredor e saiu lentamente, seus passos leves, precisos e definitivos. Atrás dele, na lareira fria, uma única brasa flamejou brevemente. Carmesim contra o cinza, e então se transformou em cinzas. Lá fora, Londres dormia. As últimas gotas de chuva escorriam das beiras do telhado e desapareciam no silêncio, deixando apenas o mais tênue brilho das lâmpadas da Praça Belgrave, cada uma delas acesa
de forma constante e pura, como se em algum lugar além do alcance da culpa e da dor, o mundo ainda pudesse manter sua ordem. A manhã amanheceu clara e nítida sobre Londres, a chuva dissipada do ar e os primeiros raios de sol pálidos iluminando a Praça Belgrave. A casa de Lady Constance Everleigh parecia mais silenciosa agora, livre da tensão, embora o leve aroma de velas apagadas ainda pairasse pelos corredores como um fantasma relutante em partir. Hercule Poirot, impecável como sempre, estava parado na janela do escritório da falecida senhora, seu reflexo preciso e sereno contra o vidro. Dormira apenas 3 horas, mas parecia revigorado. Cada fio do bigode perfeitamente alinhado, cada linha do terno impecável. A porta se abriu suavemente atrás dele. Eleanor entrou, o rosto pálido, mas mais calmo do que na noite anterior. Em suas mãos, carregava um pequeno envelope, lacrado e amarelado nas bordas. Eles encontraram isto, disse ela baixinho. Estava guardado na gaveta da escrivaninha dela, endereçado a você. Poirot virou-se, arqueando as sobrancelhas. Para mim? Meu Deus, então Lady Constance ainda manteve o senso de drama até o fim. Ele pegou o envelope delicadamente, examinou o lacre e o abriu com um estilete. Dentro havia uma única folha, com sua caligrafia elegante e deliberada, mesmo em sua última mensagem. Meu caro Monsieur Poirot, caso eu não viva para vê-lo novamente, confio à sua discrição o que resta da verdade em meus assuntos. Você me disse certa vez, há muitos anos em Bruxelas, que os maiores crimes são aqueles contra a consciência. Agora cometi um, embora não com malícia. Amei, enganei, e fui enganado alternadamente. Quando souber o que fiz, lembre-se apenas de que busquei corrigir o que começou em fraqueza. Se minha morte vier pelas mãos de outro, talvez seja a maneira da justiça me poupar do fardo da confissão. A vela carmesim deveria ser meu símbolo, uma chama para queimar a falsidade. Certifique-se de que seja lembrada como tal. Com respeito e remorso, Constance Everleigh, por um longo momento, Poirot não disse nada. Dobrou a carta cuidadosamente, colocando-a de volta no envelope, antes de guardá-la no bolso do paletó. Ela sabia, é claro, disse ele suavemente. A sombra a seguia há anos. Ela apenas esperava que tomasse forma. A voz de Eleanor tremia. Ela pensava em você mesmo naquela época. Ela pensava na verdade, respondeu Poirot. Para ela, eu era apenas o seu mensageiro. Ele se voltou para a escrivaninha, agora cuidadosamente arrumada, exceto por um único objeto, a vela carmesim, apagada. Tocou-a levemente com um dedo, como se cumprimentasse um velho amigo. Assim termina o caso que começou com orgulho e terminou em penitência. Mesmo na morte, Lady Constance providenciou sua própria absolvição. Ela convocou aqueles que desejava confrontar, acendeu seu símbolo de confissão e morreu sob suas chamas. Que ironia perfeita! Eleanor hesitou. O que será de sua propriedade agora? Ah, disse Poirot, dando de ombros discretamente. Os advogados vão discutir, as instituições de caridade vão implorar, os jornais vão moralizar, e talvez com o tempo todos se esqueçam da natureza precisa de sua morte. Isso também é da natureza humana. Mas para aqueles que estavam aqui, você, mademoiselle, e outros, a memória não se apagará tão facilmente. Ela esboçou um leve sorriso, embora seus olhos estivessem marejados. Acho que nunca vou me esquecer disso. Poirot fez uma pequena reverência. Então você terá aprendido a lição melhor do que a maioria. Esquecer é fácil. Compreender é raro. Houve uma batida na porta. O inspetor Sharp entrou, chapéu na mão, com uma expressão cansada e aliviada. Pen prestou depoimento completo, anunciou. Diz o que você previu, mais ou menos. Alega que só queria fazê-la adoecer, para atrasar sua confissão. Montfort confirmou, embora não queira falar mais nada. Devo dizer, Monsieur Poirot, o senhor resolveu tudo muito bem. Poirot inclinou a cabeça modestamente. Com capricho, talvez, mas nunca com beleza.
Não há beleza em um final assim, apenas precisão. E a precisão, inspetor, embora admirável, nem sempre é consoladora. Sharp assentiu com um aceno de cabeça sem jeito. Bem, a justiça prevalecerá. A coroa não verá com bons olhos um falsificador que se aventurou no uso de veneno. Ah, sim, disse Poirot, mas lembre-se, foi o orgulho que os envenenou a todos. O orgulho de Pen em sua astúcia, o de Montfort em sua honra, o de Lady Constance em sua virtude. O produto químico era apenas seu servo. Sharp grunhiu. Você sempre faz parecer que está falando um sermão, Poirot. Poirot esboçou um leve sorriso. Então eu sou um padre muito organizado. Quando o inspetor saiu, Eleanor se virou para ele. E você? Vai ficar em Londres? Por um tempo, disse ele. Fui convidado para jantar com o ministro do Interior, que deseja discutir a psicologia do remorso. Um assunto tedioso, mas que paga as malas de chocolates belgas que tanto aprecio. Deu de ombros. Então talvez eu vá para o campo. Alguns dias entre os campos tranquilos restaurarão a ordem da minha mente. Há os pássaros menos enganadores do que as pessoas. Eleanor deu uma risada suave, a primeira genuína desde a tragédia. Espero que você encontre paz lá. A paz, mademoiselle, respondeu Poirot gentilmente, é uma ilusão pela qual devemos trabalhar como outros trabalham pela fortuna. Mas, mesmo assim, nós a buscamos. Ele pegou o chapéu e as luvas parando junto à porta. Você vai ficar aqui com a propriedade? Ela assentiu. Há muito o que organizar. E talvez eu lhe deva garantir que tudo seja feito corretamente. Ela confiou em mim mesmo no fim. A expressão de Poirot suavizou-se. Então, mademoiselle Vance, você fará o que ela não conseguiu. Preservará a memória dela sem usar seus enganos. Isso, creio eu, a agradaria. Ao entrar no hall, a luz da manhã iluminou o piso polido e lançou um brilho quente sobre o retrato emoldurado de Lady Constance. Poirot olhou para ele mais uma vez, o sorriso calmo e pintado, os olhos perspicazes que tanto escondiam, e inclinou levemente a cabeça, como se retribuísse uma saudação. Adeus, madame, murmurou. Sua vela finalmente se apagou com sua chama honesta. Lá fora, a manhã se desenrolava com uma dignidade silenciosa. As árvores ao longo da praça brilhavam com a chuva. O mundo parecia lavado e limpo, embora Poirot soubesse que tais ilusões eram temporárias. Ele apertou o casaco contra o frio e começou a caminhar em direção ao táxi que o esperava. O cocheiro tirou o chapéu e as rodas começaram a girar sobre o calçamento reluzente. À medida que a casa se distanciava atrás dele, Poirot permitiu-se uma última reflexão. É curioso, pensou ele, como a humanidade se apega a símbolos. Uma vela, uma carta, um retrato são apenas objetos, mas neles reside o eco da alma. A chama queima, a tinta desbota, a pintura racha, mas a intenção permanece. É isso que nos traz sempre. Ele sorriu então levemente quando o táxi entrou na rua que se iluminava. Ainda assim, sussurrou para si mesmo, há conforto em conhecer a ordem das coisas. Até mesmo o engano, quando compreendido, torna-se simétrico. O caso da vela carmesim termina como começou, com a luz revelando a verdade sob a sombra. Ele recostou-se no assento, fechou os olhos e deixou-se embalar pelo ritmo da cidade. Apesar de toda a tragédia, a vida continuava com sua graça peculiar. O ruído dos cascos, o chamado dos vendedores, o riso de uma criança invisível. E em algum lugar, talvez, outro mistério. Já aguardava o pequeno detetive belga de cabeça oval e bigode impecável, aguardando o momento em que ele voltaria a usar suas habilidades. Pequenas células cinzentas. Restaurar a ordem em um mundo que sempre esteve à beira do caos. E enquanto Londres despertava completamente, o sol da manhã surgiu sobre a praça, tocando as cortinas da casa Everley, onde na lareira a vela carmesim permanecia apagada, uma relíquia de uma verdade outrora acesa.
sua cera endurecida em memória. Seu propósito cumprido. O sol da tarde entrava obliquamente pelas janelas do táxi, banhando as fachadas de pedra cinzenta de Londres com uma luz ao mesmo tempo melancólica e indulgente. Poirot recostou-se, os dedos enluvados repousando levemente sobre a bengala, enquanto a cidade passava em um ritmo suave. O caso estava encerrado, sim, mas ele sabia que os finais nunca eram realmente definitivos. Em cada crime solucionado, persistia o tênue perfume da humanidade. Sua tolice, seu orgulho, sua saudade. Esses não eram apenas crimes contra a lei. Eram transgressões contra a ordem, e era a ordem que Hercule Poirot serviu acima de tudo. Ele havia instruído o inspetor Sharp a cuidar das formalidades. Pen seria julgado, Montfort enforcado. No entanto, refletiu Poirot, nenhum dos dois era o verdadeiro vilão. Não, murmurou para si mesmo. Foi o orgulho, o eterno enganador. Ele sussurrou para todos eles, e eles obedeceram. Enquanto o táxi virava na Piccadilly, ele permitiu que sua mente revisasse o delicado caminho que o levara à verdade. Lady Constance, uma mulher de posses e refinada, acreditava que podia comprar a virtude com a mesma facilidade com que comprava a arte. Quando descobriu a fraude em sua coleção, encarou seu próprio reflexo e o considerou insuficiente. Montfort, orgulhoso e destruído pela guerra, há muito confundira a linha entre necessidade e desonra, e ao tentar proteger a imagem do capitão galante, destruiu a única mulher que realmente o enxergou. Pen, o falsificador, fora apenas o artesão das falsidades. O pincel, não a mão que o guiava. E Eleanor, fiel e bondosa, fora a testemunha silenciosa de tudo, a única que emergiu com o coração e a consciência intactos. Ele sorriu levemente, lembrando-se das palavras dela naquela manhã. Não me parece justiça, ela havia dito. Não, ele pensou. A justiça raramente funciona. O mundo preferia que suas tragédias fossem organizadas, suas dívidas morais cuidadosamente equilibradas. Mas a natureza humana não era aritmética. Era uma tela manchada de erros e sentimentos, iluminada aqui e ali por um frágil traço de honestidade. Lady Constance, em sua hora final, buscara essa honestidade. A vela fora sua confissão, sua chama sua absolvição. Num cruzamento o táxi parou, e o olhar de Poirot foi atraído para uma pequena igreja próxima. Através da porta aberta, vislumbrou uma única vela votiva acesa diante do altar. Uma luz modesta, trêmula, mas resoluta. Por um instante, contemplou-a em silêncio, seus pensamentos voltando-se para o interior. A vela carmesim, sussurrou. Como é apropriado que seu símbolo perdure. Uma vela para o pecado, outra para o perdão. Inclinou levemente o chapéu em reverência, como se reverenciasse um antigo adversário agora em paz. Ao chegar ao seu modesto apartamento em Whitehaven Mansions, tirou o casaco e sacudiu uma partícula invisível de poeira da manga. A ordem restabeleceu-se, mesmo em pequenos gestos. Colocou a carta de Lady Constance sobre a escrivaninha, ao lado da lupa e dos cadernos. O envelope, amarelado pelo toque da mão dela, parecia ainda carregar a sua voz, uma voz orgulhosa e penitente. Poirot sentou-se, alisando a carta mais uma vez antes de guardá-la numa gaveta. Para recordação, disse ele suavemente, não do crime, mas da alma por trás dele. Mais tarde, durante um jantar com truta delicada e um ovo cozido no ponto, ele refletiu sobre a simetria do caso. Cada participante havia desempenhado seu papel como se o próprio destino os tivesse escolhido. O enganador, o cúmplice, o vingador, o confessor. Contudo, havia uma última verdade, o tipo de verdade que só Poirot ousaria enxergar. A morte de Lady Constance não fora inteiramente obra de outros. Em seu desígnio final, fora dela mesma. Ela acendera a vela sabendo o que ela representava. Convidara seus hóspedes não apenas para expô-los, mas para testemunharem seu acerto de contas. O veneno, a carta, a chama,
Tudo fazia parte de sua confissão, de seu teatro de redenção. Meu Deus, murmurou Poirot com silenciosa admiração. Ela encenou sua própria tragédia com requintada precisão. Ele se levantou, serviu-se de uma pequena xícara de infusão, de camomila desta vez, não de tilha, e levou-a até a janela. Lá fora, os postes de luz ao longo da rua começavam a brilhar, cada um ponto de luz constante contra o crepúsculo que se aproximava. O mundo, como sempre, continuava indiferente, porém belo em sua ordem. Ele tomou um gole, saboreando a calma, e permitiu-se uma última reflexão. É curioso, disse em voz alta, como aqueles que vivem em meio à mentira anseiam por pureza no fim. Eles acendem uma vela não para o mundo ver, mas para si mesmos, para provar que a verdade, por mais dolorosa que seja, ainda pode brilhar intensamente. Ele sorriu então, aquele sorriso tênue e reservado de um homem que mais uma vez encontrou o equilíbrio entre o caos e a clareza. O mundo lá fora mergulhou no crepúsculo, e o suave zumbido da cidade subiu, misturando-se ao tic-tac tranquilo do seu relógio. Por fim, pousou a xícara, ajeitou os punhos da camisa e murmurou. A ordem foi restabelecida, tudo está pronto. E com isso, Hercule Poirot, o grande detetive cujas pequenas células cinzentas mais uma vez desvendaram a teia de enganos e fragilidades humanas, apagou a luz. No silêncio de seus aposentos, uma única vela tremeluzia sobre sua escrivaninha, aquela que ele acendera em homenagem a Lady Constance Everley, sua chama pequena, mas inabalável, o último eco da vela carmesim que ardera por amor, por orgulho e, enfim, pela verdade.